Olá, começando mais um papo de terapia hoje. Eu e o Diogo aqui pela Horas Formações. E a gente tem um convidado bem legal aqui hoje que a gente trouxe. Ele é psicólogo clínico, ele é músico, ele estudou Sound Healing com Nada Shakti e Pierre Stocker, professor de Nada Yoga, Yoga do Som, pela escola Nada Branda de Marcelo Aquino, atua desde 2018 propiciando vivências de Sound Healing individuais e em grupo. Ele é meu amigo Renato Savassi. Muito bem-vindo, querido, ao nosso podcast de Obrigado, hoje. prazer. Prazer estar aqui com vocês. É muito bom ter você aqui com a gente também. Obrigado, Renato, por ter topado aí tá aqui com a gente, né? E vamos Uhum. começar querendo saber, né? Como é que o Sound Healing chegou pra você? Ah, legal. É, Bom, eu comecei a tocar, vamos falar assim, na música com 9 anos de idade, né? Então, assim, a música, eu posso dizer que faz parte da minha vida, né? Sim. Desde sempre. Antes de eu tocar já fazia parte, né? Assim, já era muito... Eu gostava muito de música. E, ao mesmo tempo, eu estudei psicologia, né, e fui trabalhar como psicólogo clínico. E esses dois caminhos, eles sempre funcionaram de forma paralela, né? Na carreira como músico, né, na banda Calix, Orquestra Mineira de Rock, vários outros trabalhos, né? E ao mesmo tempo atuando na psicologia. Até que eu ouvi falar, né, de Sound Healing, fui fazer um curso com a Nada Shakti, e né, fiz primeiro uma vivência com ela e achei incrível, assim, gostei Uhum. demais e depois fui fazer o curso e aí comecei um estudo, assim, que aí não parei mais, né? Mas na verdade essa curiosidade minha já existia antes de eu conhecer esse nome Sound Healing, né? Na época de faculdade ainda, ano 2000, assim, eu já pesquisava, né? Eu lembro de ir na biblioteca da música, né? Pesquisar relação do som com os estados alternativos de consciência. Então é Uhum. algo Já era algo que que te já atraía me atraiu desde muito. sempre, né? Sim, sim. Eu acho que a música tem um poder muito grande sobre a gente, né? A gente usa muito a música, né, Ed, nos Sim, nossos atendimentos atendimentos, terapêuticos, vivências. nas vivências de Sim. constelação ou qualquer outra vivência, a gente faz muita a A música, utilização ela da marca música. muito nossos rituais também, né? Tipo assim, eu tenho música pra faxina, Aham, né? Tipo assim, eu sim. tenho aquela Música da playlist que academia. é pra academia, ou seja, o tempo todo a música tá de uma certa forma presente com a gente, né? Então me fala agora, pra todo mundo saber aqui agora, o que é o Sound Healing? Certo. É, Bom, esse termo aí tem gente que fala sound healing, tem gente que fala terapia de som, né? Tem gente que usa sound bath, que seria um banho de som, né? Sim. É, Quando a gente pega sound healing, acaba ficando um nome assim um pouco pretensioso, né? Assim, uma cura, assim na minha visão, né? Uma cura através do som, Uhum. né? É, Na verdade, eu vejo assim, né? É uma ferramenta muito poderosa no sentido de atrair a atenção, né? Que acho que tudo começa com a atenção, né? Onde que a gente coloca a atenção, não a atenção, mas a atenção, né? Sim. É, Então, assim, o que que o sound healing faz? Normalmente as pessoas ficam deitadas, né? Não é a única forma, né, de fazer o sound healing, mas normalmente as pessoas ficam deitadas, né, no estado de relaxamento, com os olhos vendados, e a gente vai tocando instrumentos, né? Tem vários instrumentos que são característicos do sound healing, mas poderia ser feito praticamente com qualquer instrumento, né? E tem um objetivo de gerar um relaxamento, né? Uhum. Esse acho que é um dos objetivos, mas não o único. Dependendo do objetivo, pode ser né, feito de uma outra forma, né? E, e vai gerando um relaxamento e outra coisa, ajuda a gente a sair do mental. Eu acho que esse é um dos aspectos mais Sim. importantes, assim, porque se você falar com a pessoa assim, senta e medita, né? A maioria das pessoas que não tem costume de meditar, ou até quem tem costume também, o mais comum, assim, você vai sentar lá, ficar lá de olhos fechados, respirando e tal, e aquele tanto de pensamento, Sim. né? Agitação, aí inquietação física, né? Fica Quando a gente, difícil manter a atenção ali, né? Difícil, isso. Uhum. Quando a gente coloca um instrumento, né, a audição a gente é muito auditivo, né? Sim. Então, assim, a audição a atenção é captada pela audição muito, de uma forma muito intensa, né? Então, na hora que você começa ali a tocar um instrumento assim, naturalmente, mesmo se a pessoa falar assim, não vou escutar esse som, Não tem não como. tem jeito, a não Você ser não que ela tampe escolhe, o né? ouvido, né?
Então começa a tocar ali, a atenção vai para o instrumento. Então, assim, tocando de uma determinada forma, conduzindo, né, a música, os sons de uma determinada forma, aquilo pode ajudar a levar a atenção e a levar a energia também para um lado ou para outro. Para completar só, o sound healing tem um outro aspecto que é de trabalhar com a vibração dos instrumentos também. Né? Tem alguns instrumentos que eles têm uma vibração muito forte. Eu posso até mostrar aqui, se for o caso, né? Você pega um tambor como esse aqui, por exemplo. Que lindo. Esse tambor aqui, ele tem muito grave. Então, quando a gente toca perto do corpo de uma pessoa, ela sente mesmo uma vibração. Ela sente no corpo, né? Não é uma coisa, sei lá, fantasiosa, uma coisa. Ela não imagina, não, ela sente realmente, né? Então, só para o pessoal, né? Não sei se vai dar para entender, mas vamos ver aqui, ó. Né? Então, dá para sentir bem forte, né? Você vibra junto, né? Isso. Então, assim, dependendo da forma que esse tambor é tocado, né? A vibração do tambor vai modulando a vibração do corpo, né? O estado emocional e tudo que vem junto. E também os pensamentos, né? Sim. Pegando exemplos bem cotidianos, né? Para quem gosta de carnaval, né? Sim. O que as pessoas querem fazer no carnaval? Elas querem aproveitar, querem né? extravasar, Viver a carne. viver a carne, né? Querem estar mais extrovertidas, né? Mais alegres. Então, assim, os tambores fazem muito parte do carnaval, né? E os ritmos frenéticos, né? Isso daí vai deixando todo mundo mais alegre, mais animado, né? A gente responde ao som e às vibrações naturalmente, né? Ao mesmo tempo, você vai numa... A gente começa a sambar sem perceber, né? Isso, Na hora que exatamente. você vê, você tá balançando né? o pezinho, começa a mexer o ombro. Os você vai ritmos, entrando né, muito assim, ali. mexem muito. Ao mesmo tempo, assim, para quem não gosta de samba, por exemplo, quem vai num show de Aham. rock, por exemplo, aquelas caixas, né, um Sim. som muito alto, bateria, guitarra, tudo muito intenso, né? Também traz uma certa euforia, né? Traz uma mais energia, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, a pessoa vai, por exemplo, numa igreja. Vamos imaginar, né? Tem igrejas que tem lá o canto gregoriano, né? Então vai ser aquele canto, né? Muito sutil, muito suave e tal. E aquilo também gera um outro estado, né? A música, ela é usada o tempo inteiro, né? Ela é usada o tempo inteiro no sentido de proporcionar um estado de consciência, um Sim. estado de ânimo. E as vibrações trazem pro corpo a experiência, né? Sim, A sim. vibração ela vem e o corpo, eu falo que o corpo é a única parte nossa que tá sempre no presente, né? Isso. Que as nossas emoções nunca estão, né? Os pensamentos também não, nem são feitos para isso, mas o corpo ele tá sempre aqui agora, Isso. né? Sim. Então eu acho que quando vem essa vibração assim, é como se estivesse falando assim, olha, tem uma experiência aqui agora, para eu talvez levar minha consciência, para eu terapeuticamente, né? Quando que o sound healing vira terapia? Né? Quando que o som vira terapia, na verdade? O sound healing já é terapia, né? Sim, eu acho que esse conceito de terapia, pelo menos da minha visão, assim, para ser uma terapia, precisaria de uma continuidade, né? Assim como Sim. uma psicoterapia, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai toda semana, Sim. né? Faz uma sessão a semana, porque mudar um padrão é muito difícil, né? É um dos maiores desafios, né? Com certeza. É a gente mudar um padrão emocional, um padrão mental, né? A ideia do sound healing é essa. Uma das vantagens do sound healing é essa mudança do padrão. A gente conseguir vibrar em outros níveis. em Mas outras aí é que tá, frequências. não é milagre, né? Sim. O que eu vejo assim de muito interessante, assim, por experiência própria, né? É como a pessoa que participou como um cliente lá, né? E como quem faz o sound healing, né? É uma oportunidade da gente se experimentar de uma forma diferente. Sim. Então, assim, normalmente, né, a mente mais agitada, né, no cotidiano ali, conflitos emocionais, muitas vezes e tal. Aí, de repente, você deita lá e você tem uma experiência, né? Na hora que acaba a experiência, você fala, poxa,
primeiro, durante a experiência, às vezes você visita lugares, tem impressão, né, de visitar lugares É. que às vezes você até nem conhecia, né? Você A fala, gente- nossa, né? Só contextualizando, né? A Aham. gente fez a experiência, eu e o Ed, né? A gente aproveitou o dia, a gente Sim. fez uma sessão com o Renato hoje de manhã de Sound Healing, então assim, a gente tá bem fresco nessa experiência. Foi muito isso mesmo, né? Uhum. Dependendo do som, te leva para lugares diferentes, né? Assim, o som do tambor levava para um tipo de lugar, depois vinha um som mais suave, né? O som do mar, né? Tinha aquele outro Aham. instrumento que é mágico, assim, o som, e te leva mesmo para esses lugares mesmo, assim. É Sim. muito interessante o poder do som E nisso, é, e né? é legal, assim, a gente experimenta isso de uma forma tão forte que tem a impressão de que realmente foi para outro lugar. Mas não Sei. foi, eu estava lá vendo, vocês estavam lá o Sim. tempo inteiro, né? Então, assim, a consciência foi para algum lugar, né? No Aham. sentido de mudar o estado dela, né? Então, assim, então tem esses benefícios que eu vejo. Durante uma sessão, você se experimenta de forma diferente, às vezes visita lugares até conhecidos, Sim. né? Lugares interiores, né? Conhecidos, mas que às vezes tinha um tempão que você não visitava, Uhum. né? Às vezes um som de água, uma coisa assim, pode te remeter uma memória, ou trazer até um estado mesmo de tranquilidade. Você fala, nossa, tem tanto tempo que eu não me sinto assim, Sim. né? É, então, assim, e ao mesmo tempo, assim, naquele dia, né? Eu costumo brincar assim, ó, gente, sai da sessão de Soundhealing, mas não sacode muito não vai muito pro celular, porque senão Você vai perder você muito vai rápido. voltar pro seu estado, né? Aham. Então é uma oportunidade de se experimentar de forma diferente, uma oportunidade de sentir, né, de perceber o mundo, se perceber de forma diferente, e isso pode despertar para algo, Uhum. né? Isso pode falar assim, gente, assim que é bom de viver, uai. O jeito É. que eu vivo tá ruim demais, né? Com certeza. E isso pode ajudar a despertar um desejo de mudar esse padrão, Uhum. né? O corpo energético, eu falo que ele é muito bom nisso, né? Porque ele é muito carente de trocas diferentes. Você está todo dia trocando da mesma forma, né? A gente Sim. mora no mesmo lugar, às vezes frequenta os mesmos lugares, tá sempre. E a sessão da terapia, né? Aham. Ela traz as terapias que trabalham o nosso corpo energético, principalmente. Elas trazem oportunidades da gente trocar de lugares diferentes. Então, quando a gente vai para os lugares que a gente em comum, a gente tem aquela informação daquele Uhum. momento, naquela hora que a gente teve. Sim. Fala assim, nossa, ali eu consegui tal estado, consegui acessar tal consciência, tal memória, e isso vai para o meu dia a dia, depois Sim. reverberar de uma certa forma, Sim. né? Tem algumas pessoas, né, que comigo e com um grupo de outros músicos com quem músicos terapeutas, né, com quem eu faço sessões de sound healing, Os tem Renatos. os Renatos, tem algumas pessoas que têm ido com muita frequência. Então, assim, vão uma semana e passa 15 dias, vão de novo, vão de novo, vão de novo. E o que elas têm falado é assim que cada vez a experiência vai ficando mais profunda, né? É como se a pessoa fosse aprendendo um caminho, Você consegue se aprofundar cada vez mais, né? né? Ela vai aprendendo primeiro, né? Ela sai daquela coisa mental que muitas vezes acontece, da curiosidade, né? Uhum. Nossa, está de olhos vendados lá, nossa, que som que é esse? Nossa, que vontade de olhar, nossa, esse som é diferente, não, eu queria ver o que que é, não sei. Isso é Sei. super normal Natural. de acontecer. Quando a pessoa ela se acostuma, né, com a sessão, ela passa a viver mais interiorizada, né? Ela vai mais no Uhum. Mais a processo dela experiência mesmo. dela do que o externo mesmo, né? Isso, né? Ela, claro, se liga nos sons, mas Sim. ela viaja através dos sons, né? Uhum. E é Então, tão bom esse senso de jornada que você está falando, né? Que as pessoas, igual você falou, periodicamente, às vezes quinzenalmente, elas participam aham, dos grupos, né? Que sim, no caso é o grupo, né? Que vocês isso, fazem. em grupos. Aí, cada vez ela vai acessando algo. É algo que a gente fala aqui bastante no podcast, que é interessante Sim. ver a terapia como sempre uma jornada, Ah, né? sim, Porque não é um aham, milagre, né? Nossa, isso, fiz. Claro que eu já fiz sessões com você, né? Eu já te falei isso, falei assim, nossa, percepções, estados, né? aham, Isso altera realmente, traz uma consciência pra gente, mas sim, é sempre uma caminhada, né? É aham, uma jornada que é o que torna a terapia. Porque tem gente que sim, fala assim, ah, minha terapia é ouvir música, eu não preciso fazer terapia. Eu aham, paro e escuto música, aham, né? Mas até que ponto aquilo é terapêutico, né? isso, sim. Então, É, quando que a música aparece como algo terapêutico? pode ser, nesse caso aí, pode ser terapêutico, mas não ser terapia, Sim, né? isso mesmo. Terapêutico em que sentido, né? Ah, eu tô ansioso. Eu escuto uma música e Sim, fico mais tranquilo. De certa forma, foi terapêutico, Sim. né? foi.
beleza, fui numa cachoeira e saí muito melhor, foi terapêutico, né? Mas o que, pelo menos no meu entendimento, o que define uma terapia é um processo, né? É um processo. Sim. Você começa, você vai caminhando, e nesse processo você vai se apropriando do processo e tomando consciência, né? Sim. Ou seja, muitas vezes numa sessão de sound healing você sente como se você tivesse chegado, aí alguém te levou para outro lugar. Ou seja, poxa, eu não sei o caminho, né? A pessoa me levou, ainda mais que eu estava vendado, né? Não é algo que você consegue fazer sozinho, né? Assim, Isso. você vai... E então, assim, para se tornar uma terapia, precisa de um um acompanhamento mesmo. de um processo, né? E aí, voltando à sua pergunta aqui, né, Ed, assim, a música, assim, é muito poderosa, né? A música é incrível, assim, né? A música é usada assim, o tempo inteiro, em diversas situações, né? Eu tenho impressão, por exemplo, falando de um lado negro da música, assim, um lado mais hostil da música, ou mal utilizado, vamos dizer assim, você vai numa loja de departamento, eu acho que eles colocam uma música para te deixar meio confuso mesmo, sabe? Assim, levar o que você não quer, comprar mais do que devia, né? É uma música que não tem muita melodia, não sei o quê, e fica te agitando, né? Te mantendo no estado de agitação. Então, assim, ou seja, a música deve ser pode... interessante isso, né? Com seu estudo, você vai percebendo em qualquer ambiente, você tá, como que Sim. aquela música quer te trazer algo, né? Isso, Porque sim. isso acontece até em filmes, né? Assim, todos os filmes que a gente assiste, seriados, ou qualquer coisa na televisão, né? Tem muita música, né? Tudo tem música, né? Ele quer te trazer aquela sensação de ansiedade, um medo, ele vai colocar uma música para isso, um suspense, né? Se ele quer te trazer algo apaixonante, ele vai colocar uma música para isso, né? Assim, a música tá sempre presente em tudo, né? A gente que eu acho que muitas vezes não tá muito atento a isso, né? Como que a música tá afetando a gente o tempo todo. A trilha som, né? Você tá falando da trilha sonora, né? Eu sempre gosto de lembrar do filme Náufrago, né? Que ele tem uma questão que é o seguinte, ele não tem trilha sonora até o momento que ele sai da ilha. Ah, é? Olha que legal. Nunca reparei. Também não vi esse filme, eu tinha Pois é. 10 Sim. anos. Mas assim, então assim, o tempo inteiro que ele tá ali solitário na ilha e tal, não som. tem música. Olha que Não legal. tem som. É o barulho das ondas o tempo inteiro, é um coco caindo, né? Que acontece muito no filme. Mesmo, né? Não tem, até que é um momento que ele consegue sair da ilha, que ele é resgatado. Não, antes dele ser resgatado, quando ele olha a ilha de longe, já começa. aí entra uma trilha sonora. Ele tá na jangadinha dele. Né? Lá, Que é para trazer uma carga emotiva mesmo, né? E também para trazer essa experiência diferente, né? Ou seja, ali realmente não tinha música, não tinha, né? Os sons que tinham eram só os sons da natureza mesmo, né? Isso acaba trazendo talvez até aquele sentimento de solidão, né? Que ele vivencia ali. A música, Renata, agora é uma curiosidade minha mesmo. A gente falando de sons, de frequências, assim, tudo, né? Quando a gente fala de música, a gente fala de uma música, por exemplo, ela é um aglomerado de... Aglomerado não. Ela é uma junção de sons, frequências, um determinado fim. O que seria a música? Acho Pois que a minha pergunta é essa. A música ela é produzida de diversas formas, né? Ela é criada de diversas formas. Vamos dizer assim, o mais comum, né? Vamos dizer assim, seria o músico, o artista, com a própria expressão das emoções dele, Sim. né? Das emoções, das ideias e tudo que vem junto, né? Não o que vende, né? Mas mais o que... assim, a criação. Uma pintura, né? Assim, mais Isso. ou menos por esse lado. Ou seja, o cara tá ali, vamos pegar exemplos bem simples assim, o cara tá ali triste, né, com dor de cotovelo, ele vai fazer uma música ali chorosa com aquilo, você me deixou, não sei o quê, e a melodia também vai acompanhar aquilo e tudo mais e tal. Então, assim, nesse sentido, ele não teria um objetivo, eu vou fazer a música para isso. Mas quando a gente vai falar já de música mais comercial, né, aí a coisa começa a ser muito mais direcionada, né? Sim. Aliás, não precisa nem falar de comercial, né? Vamos pegar lá os compositores clássicos, né? Bach, Beethoven, Mozart. Eles muitas vezes recebiam encomendas. Eu quero uma música aqui para
sei lá, um hacking, né? Uma música. Aí ele ia fazer uma música para com aquele sentido. Eu quero uma música para dança, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ele ia compor uma música também com aquele fim, né? Então tem objetivos, né? Agora, hoje em dia tem muita música comercial mesmo, que as pessoas ficam tentando descobrir fórmulas, né? Sim, Como em sim, tudo, né? sim. Assim, poxa, como que eu Que faço uma vai música atingir ali, que né? vai atingir muita gente, que eu vou vender muito, vou vender show, né? Todo mundo vai Sim. ficar com aquela música na cabeça É e muito assim eu vou chiclete, conseguir né? ganhar dinheiro, O refrão que tá sempre ali né? repetindo. Isso. Se a gente for ver, às vezes as batidas são sempre as mesmas, né? Sim, Também, e assim. essas batidas, isso é muito interessante, né? Você vê assim o batidão, né? Aquele ou o funk, alguma coisa assim. Ele muitas vezes traz uma vibração ligada à festa, ligada a uma Sim, agitação, ligada a uma sexualização, vamos Sim, dizer assim, né? sim. sim. Então, assim, tem um propósito, né? Tem aquele propósito ali e muitas vezes cumpre bem. Né? A Uhum. pessoa põe aquela música, ela fica animada, fica agitada, vai pro bar, bebe bastante, né? Gera aquele estado, Uhum. né? E aí, quando a gente faz o sound healing, né? Você tem essa intenção antes? Como é que funciona isso, assim? É, eu quero levar aquela pessoa para tal estado, ou vou experimentar os sons e ver como isso mexe com ela. Como que isso é trabalhado no sound healing? Quando é em grupo, Aham, né, fica mais difícil sim, de direcionar. Então, quando por exemplo, estavam vocês dois lá, provavelmente os dois, cada um num estado, cada um vivendo Sim. alguns aspectos ali emocionais, mentais e tal, né? Então, assim, acaba tendo, de certa forma, um padrão, uhum, né? Pelo menos que eu desenvolvi, né? Muitas vezes, assim, de começar dos instrumentos mais densos, que tem uma vibração mais grave, mais densa, para os mais sutis, né? Então, assim, até para dar um exemplo, eu toquei o tambor, né? sim. Agora eu vou tocar uma flauta aqui que ela é um som super macio, né? Assim, cara. Isso é bonito demais, né? Uau. Esse som é maravilhoso. Né? E aí, assim, a gente mesmo já. Já. Altera a forma de respirar, sabe? Sim, É isso que eu sim. reparo, assim, nessa presença no corpo, Uhum. porque eu não sentia vibração, vamos dizer assim, né? Da Isso, flauta, porque isso. a gente tá mais distante. Geralmente eu posso sentir também. A flauta é mais difícil porque ela não Sim. vibra. O que a gente sente no corpo são mais os graves. Sim. Né? A flauta ela não tem muito grave, então a gente não sente muito essa vibração Uhum. E só no o som corpo. dela mesmo, assim, que vem e Isso, altera, traz a gente uma sim, presença no corpo que altera isso. até a forma de respirar, Isso. Se você né? for olhar as ondas dela, né, Sim. são Mais mais longas, assim, né? mais. Mas eu vou dar um outro exemplo rapidinho, só porque às vezes fica uma impressão assim, não. Então é flauta, é para relaxar, né? Aham. Mas isso aqui também é uma flauta, né? Mas olha que, vamos ver o que que acontece, né, quando a gente toca isso aqui, ó. Por aí vai, assim. Uau! É, Já deu muda vontade de muito. dançar já, de fazer Né? movimento com o É uma corpo mesmo. outra, Sim. é uma outra Isso história, chama né? para uma dança mesmo, né? Te Isso. puxa para Né? Isso por exemplo, um tema da música irlandesa, isso muito. né? Que é muito que é uma tradição, né? Que tem essa leveza, que tem essa coisa da dança, que tem essa Aham. coisa folclórica, assim, né? Então traz E muito. é bom falar de tradição porque a música ela sempre traz pra gente essa questão de ancestralidade, né? Muito Sim, forte, né? sim. É como se o mesmo tambor que tocava há 1000 anos atrás, quando a gente toca ele agora, dependendo daquela frequência, daquele ritmo, é como se a gente Aham. fosse despertar até essas memórias ancestrais também, Sim, sabe? Eu sinto sim. muito isso, assim, de a gente vê nas
nos rituais religiosos, por exemplo, né? Aham. Geralmente tem, né, os de matriz africana, por exemplo, né? Que são os que eu mais participo, que eu mais gosto. Aham. Aquele tambor sempre vai trazer a força ancestral, Sim. né? Da forma com que é tocada, com que é cantado, né? Como eu disse, aquele aparato todo que forma a música, assim, vai trazer essa força pra gente. Aí você falou disso, né? Eu me lembrei, assim, na verdade eu menti, o Sound Healing começou muito antes, para Apareceu mim. antes. Sabe com o quê? Com congado, Hum, lá em Conceição do Mato Dentro, né? Eu, criança, assim, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, né? Passava as férias sempre. E, assim, chegava ali 1º de janeiro, é a festa do Rosário lá, Uhum. né? Então, assim, de longe, de muito longe, né? Porque o grave, ele viaja longas distâncias. Então, muito longe eu já ia ouvindo. Tum, 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 tum. E aquilo, assim, me dava uma alegria, uma euforia, né? Me dava uma sensação que eu não sabia explicar, assim, Sim. né? Eu não seguia a religião católica, nunca Aham. segui, mas tinha algo ali que mexia muito comigo. Aí eu já corri pra rua, já ia acompanhar, e assim fui acompanhando minha vida inteira, né? É, Então, assim, tem algo naquela vibração, né? Que é transmitido, né? Com aquelas músicas, com o canto também do congá, da marujada, né? Que é um canto bem específico, assim, sim. muito bonito e tal, que que mexia muito e me trazia essa sensação de uma certa fé, né? Não que eu nunca li a Bíblia, vamos Aham. dizer assim, não sigo, né? Não vou em missa, mas aquilo me trazia Te uma conectava sensação com algo. de uma conexão com algo Uhum. espiritual, né? Sem necessariamente eu entender, né? Às vezes nem entendia a letra que eles estavam cantando, Sim. né? Acho que a música lembra a gente de algo que é do nosso ser mesmo, assim, né? Sim, Os sons, eles têm essa memória de quem a gente é, às vezes, de uma forma bem profunda, que a gente não se lembra, talvez, né? sim. E da vivência dos nossos ancestrais também, né? E isso tudo se torna terapêutico quando a gente traz essa informação, né? É muita informação de Legal, consciência. muito legal você falar isso, assim, que eu vejo assim, o principal objetivo do Sound Healing, além desses que a gente falou, né, de experimentar sensações diferentes, não sei o quê, Uhum. é uma reconexão, né, consigo mesmo, assim, né. É, e como que eu acho que isso acontece? Normalmente a gente cria uma ideia sobre si mesmo, né? Com o nascimento do ego ali, né? E tal, a gente vai criando. Eu sou o Renato, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, não gosto daquilo, não sei o quê, não sei o quê, eu sou mais assim, sou menos. E por aí vai, né? Quando a gente consegue sair dessas ideias que a gente tem sobre si mesmo, né? Quando a Sim. gente consegue desligar um pouquinho esse mental, a gente tem um contato com o ser, Sim. né? E isso não é nada místico, não. Isso é algo bem palpável, assim, né? Uhum. A gente sai da ideia que a gente tem sobre nós mesmos e a gente tem um contato com aquilo que a gente realmente é, né? Uhum. E quando a gente experimenta isso, a gente sabe, Sei, né? Você fala assim, não, eu tô aqui. Esse sou eu, Isso. sei. né? Não, normalmente a gente fica, né? É uma batalha, né? Assim, a mente é um Isso inimigo, pode durar assim. pouco tempo, né? Assim, você tem Isso, essa experiência e ela. isso. Eu acho que até essa, muitas vezes, é a nossa briga, né? Que a gente tem essa experiência e fala assim, nossa, eu me conectei ali, é tão legal, eu quero me conectar de novo. E você não escolhe isso, né? Você não Sim, virar, agora eu vou me conectar de novo, deixa eu fechar os olhos aqui, eu vou novamente. Eu acho que é muito da entrega mesmo, assim, né? sim. E quando você fala do processo, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, quanto mais a gente vai participando, a gente vai se entregando cada vez mais, né? A gente vai Aham. chegando em lugares que eu ainda não fui. E isso vai abrindo o campo. Até na hora que a gente entrega mesmo, né? A gente comentou isso mais cedo da experiência, né? Eu fiz uma experiência de Sound Healing, isso pode ter sido muito bom e eu quero experimentar de novo e já vou com aquela expectativa, né? Aham. Assim, nossa, eu quero sentir tudo isso que eu senti de novo, então eu vou fazer por isso. E chego lá e é totalmente diferente, né? Não Sim. acontece aquilo que eu imaginei, Isso. né? E eu acho que isso do processo é isso, é a hora que você consegue desligar disso, né? Você Sim. para de criar uma expectativa com aquilo. Né? Eu não tô Uhum. aqui para relaxar, eu não tô aqui para fazer um insight, eu não tô aqui para conectar com o meu ser, não. Eu só tô aqui pela presença, né? Pela Isso. experiência mesmo, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse processo muito por isso, que é onde a gente vai se entregando cada vez mais, né? E a mente, né, é um inimigo assim tão poderoso, né, que pode criar muitos labirintos, né, e dificultar muitas histórias, né? Porque vou imaginar, né, você foi Uhum. hoje lá no Sound Hill, da próxima vez você fala assim, poxa, eu experimentei aquilo, eu adorei o som do mar. Aí você pode ir lá
deitar lá e ficar assim, cadê o som do mar? Cadê o som do mar? Aí você começa a ouvir e fala assim, não, mas o som do mar hoje tá diferente. O som do mar não me levou pro mar hoje. Não me levou hoje, não, mas eu não tô no mesmo lugar, não sei o quê. Ou seja, quantas armadilhas da Sim. mente, né? É, Então, assim, isso que você falou, né? A entrega, né? Também é um exercício, é um aprendizado, né? Uhum. Você aprender a entregar para as experiências, né? Isso é tão, muitas vezes um desafio, né? Muitas vezes a gente está ali com uma expectativa grande. Não, cadê? Quero chegar em tal lugar, quero me conectar comigo Sim. mesmo. Pô, como é que eu faço com aquela Principalmente pressa, quando a né? gente vai ouvindo os outros, né? Assim, eu vejo muito isso, e aí é quando eu falo para as pessoas, por exemplo, eu como constelador, né? Falo para as pessoas não fazerem constelação por isso, que é quando a minha amiga fez e foi muito bom. Aham, Mas sua amiga é sua amiga, né? Assim, sim, Eu você é quero outra. que ela conseguiu. Eu quero sentir o que ela sentiu, né? Eu quero ter aquele resultado, aquela experiência. sim. Não é isso, né? Não é, É, não é. a nossa ideia do nosso papo de terapia é muito isso, inclusive, para que cada um descubra a sua terapia, né? Uhum, Assim, algo que me toca, que é o que você falou lá do Congado, lá atrás, aquilo te tocava, isso. né? Assim, não tinha explicação, não tinha, para você não tinha uma questão religiosa, era só, opa, isso me toca, isso me traz uma E coisa vai pedir que o diferente. Congado pode atrapalhar. Você tá lá, assim, tentando escrever algo ou compor alguma coisa, lá em Conceição do Mato Dentro, por exemplo. Você tá lá e de repente um Congado de fundo. Ai, gente, tá me desconcentrando esse Congado hoje. Não tá me Pode ser. conectando com nada. Eu quero me conectar com isso aqui que eu tô fazendo agora, Sim, sabe? sim. Então não vai ser uma experiência tão. Não vai ser igual e nem vai ser tão Como é que prazerosa. é aquela coisa? Não é possível banhar-se duas vezes No mesmo rio, nas mesmas nas águas, mesmas né? águas E hoje em ali, dia né? todo mundo procura um pouco por conexões externas, né? De uma certa forma, algo que de externo me conecte com Aham, algo que vai me lembrar quem sou, né? sim. Mesmo que seja bonito esse discurso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas se enchem demais de conexões externas, sabe? Eu tô sempre conectando com, eu vou aqui, me conecto com isso, faço tal terapia, faço Uhum. isso, faço aquilo outro, Aham, né? Porque justamente às vezes que tá vendo as pessoas fazendo, tá na moda, ou então, não, fiquei sabendo do Soul Healing, é isso que vai me curar agora e eu vou me conectar com isso agora e vai com essa expectativa, vai com tudo. Mas eu falo que só na experiência a gente vai ver o que conecta de verdade e que tira a gente uhum, dos nossos excessos também, né? sim. Porque às vezes está tão. Eu falo que quem se conecta com tudo não se conecta com nada, né? Sim. Tem algo que realmente ali naquele momento, pontualmente, aparece na nossa vida para que a gente se conecte para trazer algum nível de consciência ou uma Uhum. conexão espiritual que seja que vai trazer para você uma nova vivência ou simplesmente experimentar o nosso ser, né? Igual você Sim, falou. você falou isso, eu lembrei do professor que nós temos em comum, que é o nosso querido Toquinho. Tuco Gabriel, né? É, eu lembro muito, né, dele falando assim, fala pra pessoa, o que que você tá sentindo aí? A pessoa fala assim, eu tô com raiva. Ele falou assim, então fica um pouquinho com essa raiva aí, Sim. Uhum. né? Se conecta com essa raiva, porque às vezes a gente tá num lugar ali, fala, não, quero fazer um sound healing para sentir a bênção que a outra pessoa sentiu, né? Para me sentir enlevado, né? Para me sentir não sei o que. Sim. Não, às vezes o que ela precisa é se conectar com aquela raiva, aceitar aquilo, entender, Uhum. processar aquela raiva. Depois, Uhum. E em ver que outro faz momento, parte também, às isso, vezes. Igual, por exemplo, sim. no Sound Healing, o tambor, né? E eu não sei qual deles você Aham, toca, né? sim. Mas tem um que quando toca, me traz uma agressividade muito grande, Sim, sabe? Eu sinto aham, meu corpo agressivo, assim, a vontade sabe? Eu fecho o punho, eu quero ranger o dente, sabe? sim. E ter um espaço em mim para vivenciar aquilo, Sim, que é né? uma parte sua também, Sim, né? Faz parte desse ser mais Uhum. amplo, né? Assim. que se experimenta na agressividade naquele momento. E o Soul Isso. Healing é essa oportunidade de ter um lugar, vamos colocar assim, um espaço seguro, né, terapêutico, Uhum, sim, para essa agressividade ver e ser experimentado no presente pelo próprio corpo com a sua consciência ali, né? sim. E aí é legal falar disso, né? Porque eu falei de um padrão, né? Que é esse, assim, não, nós vamos. O padrão do Sound Healing seria nesse sentido, de gerar um relaxamento, Sim. né? Muitas vezes um relaxamento profundo, né? Que no yoga é chamado Nidra Yoga, que é o sonho acordado. Uhum. Né, que é algo parecido com o que você estava É, o que eu falando, relatei, né, é bem isso né, mesmo. né, Diogo?
Que é assim, aquela coisa, a gente não sabe se está acordado, se está dormindo, a gente fica naquele limiar e imagens vêm, sensações e tal, Você né? está presente e não está ao mesmo tempo, né? Assim, Isso, você percebe o que está acontecendo, mas você não está ali, sim. né? Que é um estado muitas vezes muito rico, aparecem insights, né? Pô. Fora a questão da restauração do sistema mesmo, né? Uhum. Quando a gente fica um tempo nesse estado de relaxamento, às vezes a gente se sente mais energizado do que depois de uma noite de sono, né? Mesmo estando ali 20 minutos, 30 minutos, né? Muito Então, mais. tem esse aspecto aí. Mas assim, quando a gente fala de sound healing, então vamos dizer assim, ou de banho de som, ou qualquer coisa trabalhando com som, né? Uhum. Nós vamos sempre pensar na questão da saúde como um equilíbrio, né? Hum. Então, se a gente fala de equilíbrio, vamos dizer assim, uma pessoa que é muito lenta, vamos falar assim, uma pessoa que está deprimida, Sim. né? Que é a imagem mais que vem à mente quando a gente pensa numa pessoa deprimida. Pessoa mais lenta, desanimada, né? Com ritmo mais lento, né? Com pensamentos negativos, né? E tal. Vamos dizer assim, essa pessoa, esse estado, talvez se a gente for fazer algo para relaxar ela, não sei o quê, talvez aquilo vai, Vai né? levar ela pra um abismo Vai maior levar ela ainda. para um abismo, vai levar. Então, às vezes, pode ser, não existe uma regra assim absoluta, mas pode ser que um arrastamento de onda, vamos dizer assim, né? Você começar com aquela vibração onde ela está e Vai subir um puxando. pouquinho, né? Pode ser que aquilo Sim. ajude. Ela sai e fala, pô, tô me sentindo mais energizado, mais animado, né? E tal, né? Coloca uma nova informação no campo dela, né? Sim. E sem ser agressivo, né? Sim. Porque talvez se a gente, sei lá, a pessoa tá lá deprimida, você liga um axé pra ela, ela vai ficar irritada, ela vai ficar nervosa, que ele vai ser agressivo, talvez ela fique mal, né? Não vai conectar, né? As vibrações, Isso, estão muito a frequência, distantes. né? A frequência está muito distante, que ela está Isso. ali corporal com a que está batendo E fora, na né? sessão de sound healing isso vai ser gradativamente trabalhado até chegar. Né, até chegar num estado, né, assim, talvez ela não consiga chegar lá num pico Sim. de energia e tudo mais, mas pode melhorar um pouquinho, né, pode se Uhum. sentir um pouco melhor, né. E falando disso, é tão interessante, né, assim, porque depois do curso de Sound Healing eu fui estudar o Nada Yoga, né, que é o yoga do som, né, yoga do som ou o yoga das vibrações, né. Então, assim, tudo é vibração, né? Tudo vibra de uma determinada forma, né? Nós vibramos de uma determinada forma, né? Cada pessoa tem, de certa forma, o seu padrão de vibração, né? E a gente também, individualmente, cada um varia, né? Sim, A sua sim. vibração. Então, assim, quando a gente fala assim, poxa, aquela pessoa ela tem uma vibe boa, né? Às vezes a gente fala isso. O que é uma vibe boa? Muitas vezes uma pessoa que transmite uma harmonia, né, uma tranquilidade, né, que não transmite um nervosismo, né, que então tem várias coisas ali assim que fazem a gente se sentir bem perto daquela pessoa, ou seja, olha como é que é, né, a vibração de uma pessoa, né, Reflete. Em reflete, você. né, e a gente e essa comunicação nesse nível ela acontece muito, né. Sim. A constelação lida muito com isso, né, com a questão do campo, Sim. né. Então, assim, da mesma forma, uma pessoa muito estressada, nervosa, ela contamina mesmo o ambiente, né? Ela vai trazer muitas vezes ideias negativas, ela vai trazer uma agitação, né? Vai trazer um nervosismo, vai trazer muitas vezes uma voz que é muito alta, né? Muito estridente, né? Uhum. Então, assim, cada um de nós vibra de uma determinada forma, né? E você falando nisso, me lembrou aqui de algo que eu já vi, que é com relação à água, né? Assim, a vibração na água, né? Como que fica muito claro a gente perceber o tipo de vibração na água. Você coloca isso, um batido, um tambor, bom, você vai sentindo aquelas ondas na água ali, né? Aham, sim. E você vai fazendo um som mais livre, a vibração vai sendo diferente também, né? E a gente é isso, né? A Tem gente. umas fotografias da água, aquilo é real. Tem um De... estudo que chama simática, né? Que é o estudo da influência dos sons na água, né? Uhum. Então Nos aí o pessoal vai cristais de água, e né? tira Tira fotos foto. mesmo, né? Assim, Para essas espectrais mesmo, assim, Isso, e vão né? formando mandalas, né? Você Muito fala, nossa, é bonito. muito harmônico, quando o som tá Sim, harmônico, assim, tem uma harmonia ali. sim, e cada frequência vai gerar uma mandala diferente ali, vamos dizer assim, Sim. né? E então assim, a gente é muito influenciado pelo som, não só no sentido da audição,
mas da vibração, né, de tudo nós isso, somos né? 70% água, né? Então, assim, Sim, falar que a água. Se a gente vê uma água vibrando ali, quando ela muda com a vibração, é lógico que a gente vai estar mudando com a vibração também, né? sim. Nosso corpo todo vibra, mesmo que a gente não seja algo perceptível tanto quanto é a flauta, né? Assim, você não sente aquela vibração como no tambor, né? Que, bum, você sente a batida. Aham. A flauta você não sente isso, mas ela tá te alterando ali, né? A gente. Eu lembrei de um exemplo que tem muito a ver com isso, né? Quando meus filhos eram bebês, né? Tem sempre aquela coisa do menino colocar os meninos para dormir, Aham, né? Que é um desafio muitas sim. vezes, né? Então, o que que a gente pensa? Você fala assim, não, vai colocar o bebê para dormir, então eu vou cantar, né? Muita gente canta pro bebê, né? Então, As canções de Ninar ali. beleza. Então, tinha vezes que eu ficava lá cantando isso e tal, e os meninos não dormiam. Não dormia, não dormia. Aí, com o tempo, eu fui perceber. E tinha vezes que eu começava a cantar assim, no comecinho, eles já dormiam. Aí eu comecei a perceber o seguinte: eu podia cantar a mesma música, né? Com as mesmas notas, com a mesma Uhum. vocalização e tudo mais. Se eu tava com pressa, querendo que eles Você queria dormissem fazer eles rápido, dormirem rápido. eles não dormiam. E não era de birra, não, porque muitas vezes eles não sabiam que eu tava com pressa, Sim, né? sim. Mas o que que acontece? Aquilo gerava uma agitação em mim, Uhum. né? Então eu fui percebendo, assim, para eu fazer eles dormirem, eu tinha que entrar num estado de sono também, Uhum. para eles dormirem mais rápido. Ah, que Sim. legal. Então eu mesmo ia induzindo, assim, eu mesmo ia, Você né, fazendo algo pra você, fazendo um praticamente, né? exercício ali, assim, né? E aquelas imagens que a gente vê, né? O pai colocando o filho pra dormir e ele dorme. E dorme É. junto, é muito comum, é claro, né? Então, assim, isso, pais e mães podem fazer essa experiência em casa, eu tenho certeza que eles Funciona. vão ver Muito a boa dica. diferença, né? É, então, assim, agora é um desafio, porque às vezes a gente tá cansado, tá nervoso, né? Sim. Tá apressado mesmo, né? Uhum. Então, o que que acontece? O desafio é pegar esse meu estado de agitação, eu tenho que diminuir o meu ritmo, conseguir entrar no estado de calma para poder transmitir aquilo. É aquele negócio do avião, né? Você não vai salvar o outro primeiro se você não colocar a máscara de oxigênio em Sim, você, né? Você tem que colocar aqui primeiro, eu vou respirar, eu vou me acalmar para conseguir trazer aquilo isso. pro outro, né? E assim, aí entra num outro assunto que eu acho bem legal, assim. No Sound Healing é um dos grandes desafios que eu vejo. A gente tem que entrar nesse estado Uhum. para poder fazer uma boa sessão. Sim. Isso eu já observei inúmeras vezes, assim, né? Claro, são vários instrumentos, o mental tá sempre ali à espreita, né? Então, às vezes eu fico assim, não, vou tocar tal instrumento porque fulano gosta desse, não, o outro não gosta, não, porque não sei o quê, o outro virou de lado ali, então não tá gostando, não sei o quê, né? É É. um perigo disso acontecer, né? Então, a primeira coisa é esse exercício contínuo de cada vez mais conseguir entrar em um estado específico. Esse é o maior estudo, A gente leva as pessoas, a gente vai, né? isso. Eu fico vendo isso muito. Eu falei isso no podcast anterior, do corpo do terapeuta, né? Aham, Com o tempo a gente vai descobrindo como que é a vibração desse terapeuta em mim, aham, né? Que tem sim, uma persona aqui, claro, um papel, né? Eu preciso desempenhar ele naquele momento que eu tô me propondo a isso, né? sim, E leva um tempo a gente construir isso, sabe? sim, E eu falo que quando a gente constrói, fica mais fácil cada vez mais de entrar nesse estado. aham, Porque às vezes você tá lá sim, assim, todo mundo aqui já atende, né? Você tá lá, filho, problema com a vizinha batendo, não sei o quê, desafios né? da vida, né? Você tá lá atrasado com o atendimento, né? Aquelas coisas todas assim, e vai te levando para um estado de ansiedade muito grande, Isso. né? E a gente atender muito ansioso, eu falo, pelo menos eu, né? Se eu tô muito ansioso com tudo que tá acontecendo ao meu redor e eu vou pra atender, geralmente eu posso, se eu não perceber, levar a pessoa pro estado de ansiedade que eu estou sentindo, Claro, Sim. sabe? claro, sim. Então, em algum momento eu preciso, não, pera, preciso parar. Uhum. O que eu faço? Geralmente é com o corpo mesmo, né? Movimento meu corpo, né? Se for preciso, coloco uma música, pra entrar num estado em que eu possa levar a pessoa, às vezes, terapeuticamente, pra onde ela precisa naquele momento, Sim, né? E isso me ajuda também, né? claro. Claro, que a gente vai começando como você falou, a gente entra num estado em Uhum. que a gente se possibilita
terapeuticamente levar o outro, né? Onde ele quer Isso. ir, onde ele pode E ir. isso nas sessões em grupo, eu já percebi muitas vezes isso assim. Eu tô lá e tal, tem instrumentos, tem momentos, às vezes, em que eu entro absolutamente naquilo, Uhum. né? Quase incorporo ali, né? Assim, É entro mesmo notório. naquela vibração, né? Sim. Com aquele instrumento, uma conexão com aquele instrumento, com aquela música, ou seja, eu tô inteiro ali, ou seja, quem tá tocando é o meu ser. Uhum. Ali a mente tá de stand-by, vamos Sim, dizer assim, sim. né? É, Aí faço a sessão, eu toco normalmente vários instrumentos numa sessão. Normalmente, aqueles momentos que eu me sinto mais conectado, eu não conto pra ninguém, eu me senti. As pessoas comentam daqueles momentos. Ou então é o momento em que as pessoas apagam, Uhum. né? Relaxam mais, ou entram Sim. num relaxamento mais profundo, né? Começa a escutar os roncos ali, né? E tal. Então, assim, isso é muito interessante, assim, quer dizer, não adianta só tocar bem. Eu acho que isso diferencia muito o músico, Sim. né, da Uhum. pessoa que trabalha com a música de forma Aham. terapêutica, né? Porque É, para de ser só um instrumento, né? isso, porque o cara, assim, pode tocar muito bem, o cara pode Sim. tocar 1000 notas por segundo, pode ser formado não sei onde, né, assim, ter anos de música, mas se ele não tem esse propósito e esse treinamento, Uhum. né, assim, tem muitos, eu considero, assim, músicos muito bons, normalmente eles têm uma habilidade de de trabalhar, mexer com a vibração das pessoas. Uhum. Isso, assim, é perceptível. Você vai num show de um cantor, de uma cantora, de um Sim. instrumentista muito bom, né? Você vai ter o Ele estado alterado ali você vai rapidinho. para algum Sim. estado que tem a ver com a expressão dele, tem a ver com o propósito da música dele, Uhum. né? Mas quando a gente, né, fala assim, não, eu quero trabalhar com a música de uma forma terapêutica, isso exige uma consciência maior disso, né? Porque às vezes, sei lá, eu posso estar num dia triste, então eu posso compor uma música linda, muito triste. Mas, poxa, a pessoa tá ali, né? É para receber uma terapia. Eu vou trazer essa minha expressão para ela, né? Assim, o que que isso vai trazer para a vida dela, essa minha tristeza, né? Uhum. Às vezes, se ela já tá triste, né? Talvez ajude ela a até expressar aquilo. Mas se ela não Sim. tá, se ela tá precisando de outras coisas, né? Então é esse lugar que o Ed falou, de conseguir, de certa forma, deixar o nosso estado Se esvaziar, né, que se eu falo. Eu gosto esvaziar, muito dessa isso. palavra esvaziar. Tipo assim, eu tô Sim, cheio demais. isso. Preciso me esvaziar pra dar É. espaço pra esse estado que você fala que é desse ser, né? Pelo É, menos de alguma forma ele tá ali. e que é um ser que é muito interessante, assim, na música, né? Quando a gente está mais no mental, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou tocar tal nota, agora tal, vou fazer tal movimento, não sei o quê. Quando o estado está mais profundo, o estado de consciência, esse pensar não existe. A música é tocada. O som simplesmente sai. É. E aí é quando alguma coisa bem interessante ali acontece. Assim, é tiro e queda, assim. Quando eu termino a sessão de sound healing que foi profunda, que foi legal, que eu consegui chegar nesse estado, o meu estado também tá tão zen, vamos dizer assim, quanto É, o das Uhum. pessoas, assim, né? tem o trabalho terapêutico, né, que você falou de show, a gente lembrou. E a gente não, eu lembrei de É, um eu lembrei show que também. a gente. Tenho Você lembrou certeza que é o também? mesmo. A gente lembrou no mesmo momento. É Uhum, o show da Marisa. Sim, a gente foi no show da Marisa Monte, Ouro uhum, Preto, né? E eu nunca tinha ido num show dela. E tinham pessoas que já tinham ido num show dela. aham, Há pouquíssimo tempo E que atrás, falaram inclusive, né? assim, isso que aconteceu aqui hoje foi, né? aham, Tinha gente, você tava pegando cerveja, né? No lugar assim, que era open bar. Aí a gente lá pegando cerveja e alguém do lado falando assim, gente, eu tô impactado até agora. Né? A pessoa, sabe, ela conseguiu Ela e fez isso que você falou. Ela vira um ser mesmo ali. Ela para de ser. Simplesmente sai ali mesmo. Assim, você vê que ela entra, né? Assim, e a música faz isso com a gente também. A gente vai entrando naquilo, né? A gente isso. vai experimentando em E todo os mundo. músicos dela também. Você percebe uma Sim, todo harmonia mundo. entre eles ali, sabe? Uma É. história. Teve uma parte do show que ela contava a história de como que ela conheceu cada um, Ó, que legal. sabe? E o que cada um é. Ela quer que as pessoas saibam quem são aquelas pessoas que estão fazendo Aham. aquele som pra voz dela, sabe? Aparecer e fazer o que tem que fazer, assim. E era
quantas pessoas ali, né? Bastante gente, um show grande. Foi em Ouro Preto, né? Uhum. Eu acho que pode ter sido um show também para ela especial, né? Tocar em Ouro Preto, né? Assim, com aquele público todo, né? Foi um... Era a primeira vez dela em Ouro Preto, né? Ela falou isso. Se eu não me engano, Era um ela show falou diferente isso. também. Mas Sei. que era, eu tenho quase certeza Enfim, que ela falou isso, que era a primeira vez ela dela lá, trouxe então algo tinha... ali que... Sério, ela saiu do palco e as pessoas continuaram cantando. Sim. Sabe? Ela saiu, ela deve fazer isso em outros shows, né? Não sei como é que é, Aham. mas ela puxa o Bem Que Se Quis assim, a última música, capela, só a voz dela, e ela saiu. Sem despedir nem nada, ela foi embora. E quando olha para a expressão de vocês, né? Olha o poder na música, Olha que né? legal, né? É uma Olha, né? memória, assim, Olha né, o que que um show de sim. música, né, assim, com uma profundidade, né, com algo feito com muito, porque a Marisa Monte é um exemplo, assim, de excelência, né, de capricho, de fazer tudo de um alto nível artístico, musical, né, e também, pelo que vocês estão falando, na vibração, né. Algo da voz. Você falou do Nada Yoga, Aham. né? Que é essa vibração que a gente produz através da voz. É isso que é o Nada Yoga? Na verdade, o Nada Yoga é o estudo do som, né, da vibração, né, num sentido mais espiritual, vamos dizer Sim. assim, né, e de conexão, é muito amplo assim o conceito. Mas o estudo do Nada Yoga ele é muito feito através da própria voz, porque na Índia tem algo que é muito interessante. Antes de pegar no instrumento, eles cantam tudo. Eles aprendem a cantar. Então, vou dar um exemplo, né? O cara que vai tocar tabla, que é um instrumento de percussão, ele não pega na tabla enquanto ele não canta os ritmos. Olha que legal. Tac, tig, dig, dum, dec, tig, dig, dum, dum, e depois vai, Eu né? adoro, aliás, são os indianos. Então, assim, na flauta a mesma coisa. Então, tudo eles aprendem a Pra cantar cantar para primeiro. depois pegar o instrumento, né? E a voz tem uma coisa muito interessante, a própria voz, né? A gente fez um pouquinho hoje, né, Sim, de uma sim. vocalização e tal. A voz, além da gente escutar a própria voz, ela vibra no corpo, né? Uhum. Né? Se você fala um A aqui, você Você sente a sente. vibração no peito mesmo, né? Então, assim, quando a gente leva um tempo, né? Os mantras trabalham muito com isso, né? Os mantras trabalham não só com muitas vezes com imagens, né? De deidades, né? Hindus, alguma coisa assim, ou com palavras sagradas ali, mas trabalha com essa vibração, né? E para que aconteça uma transformação, você precisa de um tempo. Uhum. Né? Então, no mantra, por exemplo, um dos fundamentos do mantra é a repetição. Uhum. Você tem que ficar ali repetindo, Sim. repetindo, Só repetindo. uma, Se duas você frases fala e fica 3 ali vezes repetindo, ali, né? mais E difícil de de forma acontecer. correta também, né? Que aí você vai ter Sim, a vocalização ali correta, que vai isso. trazer aquela força, né? Ou, vamos Sim, dizer assim. e isso é fantástico. No sânscrito, né, tem muitas. A sonoridade das palavras é muito rica, assim, tem algumas sonoridades que a gente, inclusive, não tem no português, né? Tipo Krishna, Krishna, né? Tem uma língua Sim. no céu da boca, né? Então, assim, é como se fossem posturas do yoga, como se fossem os asanas. Sim. Nos asanas você vai repetindo uma sequência, né? E aquilo gera um estado psicofísico, né? Nos mantras você vai repetindo posições da língua, da boca Entendi. e vai aquela sequência, né? De A, E, Não é I, só O, o U, som, né, ali. né? Você vai repetindo aquilo e aquelas palavras específicas, com aquela sonoridade, com aqueles movimentos específicos vão gerando um estado também. Legal. Ô, Renato, me veio uma dúvida aqui de tudo que a gente falou, né? Dessa Aham. experiência que a gente teve hoje. Existe uma semelhança entre o Sound Healing e o Reiki? Eles dançam ali? Como é que funciona isso? Para mim existe, Aham. né? Isso não é muito falado assim, não, sabe? Mas vamos pensar assim em algumas coisas que eu acho que parecem, né? No Reiki, aí o meu professor aqui vai corrigir aqui se for o caso, né? Precisa haver esse esvaziamento, Sim. né? E uma canalização, Uma conexão, uma conexão. a gente se esvazia, conecta e canaliza. Isso, Né? exatamente, né? Ou seja, se você for colocar o seu ego ali, né? Pode ser que a coisa não aconteça muito, ou até que, né, você fica assim, não, eu quero que essa pessoa aqui resolva tal
A energia é sua que A vai, energia é sua, né? vai dar a sua energia, você não vai Isso. canalizar nada, né? Você vai estar só Exatamente. levando o que é seu. Então, assim, no Sound Healing é a mesma coisa. Precisa haver esse esvaziamento, essa conexão, e aí a emissão de uma vibração. Uhum. Xamanismo. Sound healing, xamanismo. Mesma coisa. Eu vejo da mesma forma, né? O Sound Healing, ele mistura, né? Assim, por exemplo, o tambor é muito usado em Porque os várias, instrumentos, né, xamânicos, várias culturas, é ancestrais, muito a usado, né? flauta, igual você lembrou da Irlanda, né? A flauta, principalmente essas daqui, que são dos nativos americanos, né? Assim, dos indígenas. Tem um outro instrumento aqui que é muito interessante, que esse é da Sibéria, da Renato, ele Mongólia. arruma uns instrumentos, gente. Da que região. só ele me proporciona Esse conhecer. aqui é bem interessante. Na hora que ele pegou, eu achei que era um cortador de unha. Eu já ouvi isso. Eu vou ir. Eu nunca imaginava que esse instrumento faria essa história. Então, assim, aqui eu fiquei aqui 5 segundos, não sei, né? 2 minutos, 3 Aham. minutos, né? A viagem vai acontecendo, Vai. né? A pessoa pega o foguete e vai embora, né? Então, assim, tem vários instrumentos, nós falamos do xamanismo, né? Que são muito usados, né? No xamanismo com esse propósito, né? Uhum. Inclusive, nas cerimônias, por exemplo, lá na Amazônia, né? As cerimônias com os xamãs de ayahuasca, essas coisas, né? Eles têm os instrumentos deles, tem a chacapa, né? Que é usada para fazer uma limpeza espiritual, tem o canto, né? E o relato das pessoas que passam por essas experiências, né? Elas estão num estado alterado de consciência, né? Mas assim, elas falam tanto que aquele canto, né? Às vezes o cara não usa instrumento nenhum, é só a Uhum. voz dele, né? O canto, tanto que um chocalho, né? Uma maraca, muitas vezes, né? Uma flautinha, coisas muito simples, o tanto que aquilo gera uma alteração ainda maior na consciência, o tanto que aquilo influencia, né? Então, assim, é muito usado, né? No xamanismo, sons, né? São muito, muito usados. Infelizmente, a gente tá indo pro Muito bom, finalzinho Renato. agora, mas eu queria que você Sim. falasse o seguinte. Como que funciona uma sessão de sound healing, né? Aham. O que é essa sessão de sound healing, assim? O que espera? O que entrega uma sessão, né, na verdade? O que ela Certo. pode entregar para alguém? Vamos dizer assim, né? Não há garantias, né? Sim. Que bom. Né? É engraçado falar isso, né? Mas é porque hoje em dia a gente vê tantas terapias holísticas, né? E tudo mais, falando assim, venha, você vai curar até a última vai sair geração, daqui de até tal forma. mil Você não ancestrais. sustenta nada, mas a gente promete que vai fazer. Isso, 1000 promessas, né? Aham. O que se propõe, né? Pelo menos uma sessão, quando eu faço, né? Primeira coisa, né? Tentar ao máximo ter esse cuidado para ajudar com que a pessoa consiga se conectar com esse ser que ela é, Uhum. né? Então, para isso tem algumas coisas, né? Muitas vezes a gente faz alguns movimentos de relaxamento, né? Um movimento de respiração, como a gente fez hoje, né? Uhum. E tal. Para ajudar, porque às vezes a gente vem num estado de agitação tão grande, né? Do cotidiano, do trânsito e tudo mais. Então, isso aí já ajuda, né? A dar uma desligada. Às vezes faz uns movimentos corporais. Às vezes eu trabalho com dança também. Eu toco um tambor e as pessoas vão dançar, né? Ou fazer movimentos e tal. Depois as pessoas deitam, né? Entram num estado de relaxamento e aí é o momento em que elas ficam ali, vamos dizer assim. Antes disso, né? Eu tenho usado cada vez mais um pouco de voz das pessoas cantarem também, que é uma forma ativa, vamos dizer assim, né? Do Sound Healing. É uma forma da pessoa mesmo ir trabalhando a própria vibração dela Sim. e, de certa forma, tirando os obstáculos mentais, os obstáculos que podem atrapalhar ela no momento do relaxamento maior ali, né? Depois disso, aí sim, a pessoa vai deitar, muitas vezes vendar os olhos e tal, e ficar um tempo ali deitado, e aí sim, eu vou tocar os instrumentos, né? Tem instrumentos que passam mais próximo ao corpo, né? Que tem essa vibração e tal. Tem outros instrumentos que ela vai ouvir mais de longe e tal. E alguns momentos de silêncio, que é um momento mais de integração daquilo, né? Porque às vezes, dependendo do instrumento, né? A pessoa entra numa viagem, ela vai para um lugar.
Então é necessário ter um momentozinho ali de silêncio para ela integrar aquilo e tudo mais, né? Voltar e tal, e poder ir para o outro. E cada instrumento vai passando por um lugar diferente, emoções diferentes, né? Vibrações diferentes. Uhum. E até que a gente termina ali com um som normalmente bem leve, né? Algo assim, bem para a pessoa terminar suave, vamos dizer assim, mais Eu falo relaxada. de cadeira, eu sou fã de South Healing, né? Com o Renato, eu só experimentei com ele, foi sempre muito boa minhas sessões, todas elas, né? O Diogo também hoje foi, Maravilhoso. né? Fica aí o convite para quem quiser experimentar, né? Entre em contato com o Renato e infelizmente a gente tem que encerrar nosso podcast, né? Passou muito Sim. rápido essa uma hora nossa, mas foi um prazer ter você aqui conosco, Renato, Renato. muito Obrigado por obrigado, ter querido. Foi aceitado o assim, nosso convite. Ah, é foi bom muito bom demais. desde de manhã, agora, sabe? Assim, esse. Eu queria pedir você pra gente finalizar com uma flauta, o que que você acha? Vamos, vamos. Vamos Até. sim. Né? Então, essa daqui que não foi ainda. Até Então o vamos próximo lá. podcast, tá, gente? Bye, bye. Valeu, Tchau, obrigado, gente. viu, gente? Obrigado. Prazerão. Obrigado a você. Recebam essa cura. Uau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.